isso, terça-feira é dia do nosso quadro. Sempre às terças e quintas temos Alessandro Soares e Hélio Beltrão comentando os principais temas do dia, temas do Brasil, do mundo, cada um com a sua opinião. Hoje vamos falar sobre o pedido de prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, a desistência de Ratinho Júnior da disputa presidencial e a prorrogação dos trabalhos da CPMI e do INSS. Hoje começamos a nossa conversa com o nosso comentarista Alessandro Soares. Alessandro, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Alessandro, está no Supremo Tribunal Federal o pedido de prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República já se manifestou de forma favorável à mudança de regime prisional do ex-presidente, que, como mostrávamos há pouco, continua internado no hospital em Brasília. Mas a decisão cabe ao ministro Alexandre de Moraes. Alessandro, em que medida essa decisão interfere na pressão que o Supremo Tribunal Federal vem sofrendo? Mudar o regime prisional de Jair Bolsonaro diminuiria essa pressão sobre o STF? Carol, o Supremo, veja, é interessante porque o próprio Bolsonaro e uma parte expressiva do bolsonarismo sempre atua e sempre atuou de uma maneira dúbia, ou seja, de um lado atacando as instituições de maneira geral, deslegitimando as instituições democráticas e do outro dizendo que estava dentro das 4 linhas da Constituição. E isso se repete aqui nesse momento, ou seja, você precisa dessa prisão domiciliar, naturalmente há um interesse, por óbvio, também político com relação a isso, mas não é isso que está em jogo nesse exato momento, é a questão da saúde e da dignidade do preso, a questão da sua saúde, e aí você tem que dialogar com as instituições. Aí você vai ver aí a ex-primeira-dama indo conversar com ministros, você vai ver o próprio filho do ex-presidente indo conversar com o ministro Alexandre de Moraes, saindo dizendo que foi uma conversa entre advogado e um juiz e assim por diante, tentando mostrar uma certa racionalidade, um certo diálogo que eu vou chamar aqui institucional. Então o que nós estamos vendo nesse momento é esse momento de diálogo institucional que foi sempre também uma característica do bolsonarismo, mas ao mesmo tempo jogando nessa dubiedade, atacando as instituições por fora e por dentro tentando manter algum diálogo, até porque uma vez que as instituições não estão totalmente deslegitimadas, uma vez que não existe uma derrocada das instituições, você tem que montar um diálogo, você tem que ir até a instituição e fazer os seus pedidos. Aí nesse sentido é que nós temos agora esse pedido de prisão domiciliar, que passa por critérios de natureza e de ordem técnica, que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo uma análise. Eu sei que fica parecendo que está se mudando de opinião, mas que nós temos uma mudança de quadro do próprio ex-presidente com relação à sua saúde. A gente não sabe muito bem como é que vem essa decisão. Se vier uma domiciliar, ela provavelmente vem naturalmente com a tornozeleira eletrônica, com um conjunto de requisitos, né, para a sua realização. Eu não sei se isso vem com uma temporalidade, ou seja, se tem um tempo determinado com relação a essa domiciliar, ou se ela é por um prazo indeterminado. Então tem um conjunto de coisas que ainda estão em abertos. Mas de maneira geral, isso demonstraria o quê? Se isso for concedido nesse exato momento e se houver o preenchimento dos requisitos técnicos. Demonstra basicamente que existe um diálogo institucional sendo montado, não significa de forma nenhuma redução de pressão sobre o Supremo Tribunal Federal, porque eu acredito que aqui nós temos também 2 medidas importantes, 2 campos de atuação do bolsonarismo. Uma é continuar atacando ainda os ministros da Suprema Corte, porque as decisões que foram tomadas tanto durante o governo Bolsonaro quanto com relação ao 8 de janeiro, para muitos bolsonaristas é algo imperdoável, portanto, enfraquecer a Suprema Corte se transformou numa espécie de missão quase que institucional dessas pessoas, né, que são bolsonaristas. Por outro lado, você precisa de alguma forma ainda manter algum tipo de diálogo, né, com o Supremo Tribunal Federal e a sua legitimidade. Vamos falar de eleições agora, Alessandro. Na corrida pelo Palácio do Planalto, Ratinho Júnior desistiu da disputa, vai continuar no governo do Paraná até o fim do mandato. E aí vamos para um olhar geral, né, Alessandro, com essa saída de Ratinho Júnior da disputa, quem ganha e quem perde?
Carol, essa questão do Ratinho Júnior, a questão do Caiado, a questão do próprio Tarcísio, se a gente olhar de uma maneira mais macro, mais distanciada, o que a gente vê? A gente está vendo basicamente uma direita tradicional, que é verdade, dialoga muito com o bolsonarismo, é uma direita que não tem poder de iniciativa, ou seja, ela tem um poder muito reduzido, o campo hegemônico do Bolsonaro e do bolsonarismo ainda é muito forte e ela não consegue ter um poder de reação. Então você tem aí essa necessidade, esse desejo que um centro político, um centrão, uma direita tradicional, conservadora, é verdade, tem de tentar, de alguma forma, recuperar uma atuação e ter um protagonismo, veja, recuperar a atuação e ter protagonismo nesse momento, mas tem que enfrentar um cenário em que o bolsonarismo é muito forte e extremamente poderoso. E ela não quer ser levada a reboque do bolsonarismo. E isso faz com que ela tenha uma reação de lançar candidaturas. Olha esse momento que nós estamos vivendo agora. Nós estamos no mês de janeiro, fevereiro, março, indo para abril, e eles não conseguem definir uma candidatura. Olha a dificuldade que eles têm. Olha o que o campo bolsonarista fez, basicamente, dizimou o centro político e a própria direita não consegue ter um pé no chão para fazer uma articulação política de força real. Nesse cenário, o que nós temos? Nós temos um bolsonarismo que quer atrair uma parte do centro ainda, quer coordenar esse centro. Eu diria até mesmo, Carol, que talvez o bolsonarismo, o grande desejo dele é dizimar literalmente esse centro e abraçar dentro do bolsonarismo. Não consegue fazer agora. Por isso que o Flávio Bolsonaro hoje faz um discurso mais ameno, tenta, mais uma vez, tentar trazer a ideia de um bolsonarismo regenerado, um bolsonarismo, vamos dizer assim, mais pé no chão, se é que isso é possível quando a gente fala de bolsonarismo, e do outro lado você tem um centro que, de alguma forma, ele não vai para cima totalmente do bolsonarismo, ele quer, na verdade, atrair uma parte desse bolsonarismo, e por isso entra também em algum nível de contradição, porque, veja, se eu tenho um centro ou uma direita mais conservadora, mas que tenha um ambiente mais democrático, seria quase que natural, diante de uma força política que tem um discurso claramente antidemocrático, embora tenham concordâncias, você poderia ter um rompimento, mas não é isso que a gente tem. Você tem um diálogo, ou seja, ele vai tentar, essa direita com o Caiado ou não, ou com o Ratinho Júnior ou não, no caso o Ratinho sai fora dessa disputa sem ter uma explicação muito sólida, mas o fato fundamental é que hoje o bolsonarismo está demonstrando muita força. É mais um sintoma, eu diria aqui, do bolsonarismo forte, quando a gente vê esse quadro do Ratinho Júnior saindo, deixando qualquer pré-candidatura a presidente da República de lado e deixando basicamente o PSD aí a uma nova escolha dentro de uma nova candidatura que provavelmente verá também com fraqueza, e se for o Caiado, será uma candidatura quase como linha de força para o próprio bolsonarismo. Alessandro, nosso terceiro e último tema com você. O ministro André Mendonça mandou prorrogar os trabalhos da CPMI e do INSS. Deu 48 horas para que o presidente do Congresso cumpra essa determinação, decisão que atende a um pedido dos integrantes da comissão, que acusam Davi Alcolumbre de omissão. Inclusive, a determinação do André Mendonça ainda tem que ser submetida ao plenário do Supremo. Alessandro, nossa pergunta, afinal, prorrogação da CPMI e do INSS pelo Supremo se justifica? Carol, a decisão do ministro André Mendonça, e é uma decisão que eu li com muita atenção, é uma decisão muito bem fundamentada, tá? Tem argumentos sólidos. Veja, é claro, eu posso encontrar até mesmo argumentos contrários à decisão do André Mendonça, mas ela tem fundamento com relação àquilo que está acontecendo na Comissão Parlamentar de Inquérito. E eu não estou entrando no mérito aqui que essa comissão hoje ela está muito, mas muito desvirtuada e que existem situações que requerem também a atuação do Supremo Tribunal Federal para limitar abusos que podem ser praticados pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Não é isso que eu estou debatendo. O que eu estou debatendo aqui, olhando essa decisão do ministro André Mendonça, nós temos uma decisão fundamentada. A ideia é que você tem uma comissão já devidamente instaurada, você já teve as assinaturas anteriores para a instalação dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, você tem agora um pedido de prorrogação, você tinha um prazo determinado nessa Comissão Parlamentar de Inquérito,
você tem um requerimento de prorrogação de prazo, de forma muito objetiva e muito direta, você tem deputados, né, senadores, argumentando e pedindo essa prorrogação de prazo, você tem um apoio suficiente, e aí, nesse caso, fica muito difícil para a mesa diretora, para o presidente do Senado Federal do Congresso Nacional, bloquear a prorrogação. Não significa que essa prorrogação pode se dar a eterno, não significa que a Comissão Parlamentar de Inquérito possa atuar da maneira que bem quer, porque ela tem limites principalmente constitucionais, limites com relação aos direitos individuais das pessoas que comparecem perante essa comissão parlamentar de inquérito, e mais do que isso, ela tem objetivos que devem ser claros e diretos, ou seja, você não deve extrapolar o seu próprio objeto com relação a essa atuação. Então, eu não vejo, confesso para você, pode até existir opiniões diversas aqui, mas eu não vejo nessa decisão uma decisão frágil, vejo uma decisão fundamentada. Eu sei que o ministro André Mendonça tem dito e afirmado muito que é preciso ter uma certa austeridade, um certo respeito com relação ao Poder Legislativo e menos intervenção do Poder Judiciário. Ele tenta, de alguma forma, até montar uma espécie de teoria no meio do seu voto para dizer que ele está reafirmando isso, embora, e aí é engraçado, porque ele está intervindo no Poder Legislativo e, ao mesmo tempo, está dizendo que deve ter uma autocontenção do Poder Judiciário. Então, ele faz esse voto dessa forma. Para a oposição, eles acham que isso é uma vitória, isso é importante, isso é o papel do Supremo Tribunal Federal. Eu vi que teve muita politização com relação a essa decisão nas redes sociais, então eles afirmam que, olha, isso sim é uma maneira certa de um ministro atuar, mas a verdade é que quando a Comissão Parlamentar de Inquérito abusa de suas autoridades, também viola a Constituição, é também papel do Supremo Tribunal Federal atuar e evitar o abuso por parte da Comissão Parlamentar de Inquérito, e é claro que esses mesmos que estão aplaudindo agora a decisão do ministro André Mendonça não gostam nem um pouco quando a decisão é contrária aos seus interesses. Então tem muita politização debaixo disso, mas tem um elemento jurídico importante, de clareza aí, que é importante e relevante que a gente entenda, Carol. Essa foi a opinião do Alessandro Soares aqui com a gente, nosso comentarista. Alessandro, obrigada. Até quinta-feira. Obrigado, Carol. Até quinta-feira. Nós seguimos com o nosso quadro. Agora vamos ouvir a opinião do Hélio Beltrão, também chegando aqui conosco. Tudo bom, Hélio? Bom dia. Bom dia, Carol. Hélio, vamos lá. Temos 3 temas, então. Vamos começar com o pedido de prisão domiciliar para Jair Bolsonaro. Procuradoria-Geral da República se manifestou de forma favorável à mudança de regime prisional e diz que o ex-presidente demanda atenção constante. Esse é o 5º pedido feito pela defesa de Bolsonaro. Desta vez, Hélio, o cenário é outro. No momento em que o Supremo Tribunal Federal está em destaque, pressionado, decidir pela prisão domiciliar do ex-presidente poderia gerar qual efeito? Aliviaria essa pressão? Carol, não deve aliviar, não. Essa guinada do ministro Moraes tem muito mais a ver com o futuro dele do que com qualquer preocupação com a saúde do Bolsonaro. Eu falei aqui, algumas semanas atrás, que numa conjuntura de equilíbrio político, os governantes recebem apoio, recebem lealdade das elites. Eu estou falando elites políticas, econômicas, militares, religiosas, acadêmicas, etc. Em troca de quê? De prestígio, de recompensa política, de benesses. Então, no equilíbrio, as elites funcionam como uma espécie de porta-voz do poder, se contrapondo às críticas da população, reforçando o status quo. E aí o que acontece? O ministro Moraes está enfraquecido justamente porque ele perdeu o apoio das elites, que ele tinha 3 anos atrás, talvez, quando a pauta era tirar o Bolsonaro da política. Foram as informações do Banco Master que meteram o Moraes nessa fritura pública. E até hoje, nem ele nem a esposa conseguem explicar o valor de 129 milhões do contrato do Master. Então, essa guinada com relação à prisão domiciliar do Bolsonaro é uma espécie de antídoto dele para despiorar um pouco a péssima reputação que ele tem hoje. Essa prisão domiciliar deveria ser uma decisão técnica, simples, né? A lei permite, então uma junta médica faz uma perícia e pronto. Mas no caso do Bolsonaro não é assim que funciona. Então a gente ouviu aí o Flávio Bolsonaro, Michele, outras figuras da política têm conversado com o ministro Moraes nos últimos dias e a decisão vai ser política. Eu não duvido, inclusive, Carol, que tenha alguma contrapartida prometida nessa prisão domiciliar quando ela vier. Agora, não acho que essa eventual prisão domiciliar alivie a barra do ministro Moraes de uma hora para outra, não. Além das questões do Banco Master,
Tem o inquérito das fake news ainda, que foi instrumentalizado de novo como arma pelo Moraes. Mais uma vez, a todo vapor esse inquérito. Nesse fim de semana, a gente ficou sabendo que um contador estava preso há uma semana sem que a defesa dele tivesse acesso à decisão da prisão. Tudo secreto. Esse tipo de inquisição não pode continuar. O inquérito das fake news precisa ser encerrado, Carol. Sobre eleições, Hélio, teve mudança no xadrez eleitoral. Ratinho Júnior desistiu da corrida pelo Palácio do Planalto, vai terminar o mandato como governador do Paraná. Com essa desistência, Ronaldo Caiado e Eduardo Leite seguem na briga no PSD para ver quem será o candidato do partido na disputa presidencial. Pesquisas eleitorais recentes apontavam Ratinho Júnior com o melhor desempenho entre os pré-candidatos do PSD. Hélio, sem o Ratinho Júnior, quem ganha e quem perde nessa corrida eleitoral? Carol, foi interessante essa decisão do Ratinho Júnior, eu acho que foi sábia, porque ele decidiu focar esforços em fazer o sucessor dele no Paraná, que não vai ser fácil, porque o Moro vem com tudo, agora com o apoio do PL. O Caiado também ganha com essa decisão, ele foi o primeiro a se declarar pré-candidato contra o PT, é o mais antigo representante da direita no jogo. Ele deve ser o candidato ideal para confrontar o Lula na campanha e depois provavelmente deve ficar com algum ministério do Flávio, Agricultura ou Segurança Pública, algo assim. E como candidato ele vai ter palanque e ele vai ter apoio do PSD para ajudar também na campanha ao Senado da Gracinha, que é a esposa dele. O Caiado, ao contrário do Eduardo Leite, ele é direita por sangue, ele não tem nada de terceira via, não. E, aliás, essa coisa de terceira via não colou e não tem como colar, está inclusive morrendo nas últimas eleições todas, desde 2014, só diminui. Todas as pesquisas vêm mostrando, Carol, a calcificação do eleitorado, anti-Lula de um lado, anti-Bolsonaro do outro. É uma eleição guiada pela rejeição. E a rejeição do Lula é imbatível, é a maior, numericamente falando, mas também é a mais antiga, a mais consolidada entre os políticos do Brasil. E vem crescendo muito nos jovens, nos eleitores independentes, que são muito importantes. Como eu já disse aqui, o Lula é uma ideia que não deu certo, é um produto que passou do prazo de validade. Já o Flávio, ele está abaixando a rejeição, praticamente jogando parado, sem fazer muita coisa. Mas voltando, Carol, acho que quem mais ganha com a saída do Ratinho é o Flávio. Em primeiro lugar, porque ele deve herdar a maior parte dos votos do Ratinho Júnior. As pessoas querem votar em quem tem chance de ganhar. Então, a transferência de votos do Ratinho para o Caiado deve ser menor do que a transferência do Ratinho para o Flávio. Eu estou curioso para ver o que as próximas pesquisas vão dizer sobre isso. Mas o Flávio ganha também porque o Caiado é mais direita que o Ratinho. As ideias do Caiado são mais parecidas com as do Flávio do que com as do Ratinho. Então, o Caiado pode até tirar um ou outro voto do Flávio, mas vai rolar uma tabelinha redondinha para o segundo turno. O Caiado é um potencial aliado muito mais fiel que o Ratinho, Carol. E para a gente encerrar aqui, Hélio, vamos falar sobre CPMI do INSS. O ministro André Mendonça atendeu ao pedido da comissão, prorrogou os trabalhos da CPMI. Ele entendeu que houve omissão do presidente do Congresso ao não apreciar essa demanda da comissão. Agora, Davi Alcolumbre deve atender essa determinação em até 48 horas e o plenário do Supremo também vai julgar a decisão do ministro. A pergunta que fazemos, Hélio, é: essa prorrogação pelo Supremo se justifica? Se justifica sim, essa prorrogação da CPMI do INSS. Em primeiro lugar, porque ela está prevista na lei. Toda CPI é prorrogável. E quase todas são prorrogadas porque o material investigado costuma ser grande. E essa CPMI do INSS, ela teve cancelamento de sessão, muitas sessões, porque muitos convidados e convocados acabaram não indo. Só que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, num abuso de poder, de desrespeito aos direitos da minoria, ele obstaculizou a prorrogação, que deveria ser automático. Se a CPMI considera que precisa de mais tempo, pronto. O presidente do Senado não deveria ter prerrogativa de ficar se metendo nisso. Então a decisão do ministro Mendonça foi certíssima. E mais, ele colocou o Alcolumbre numa sinuca, porque ele deu 48 horas
para o Alcolumbre validar essa prorrogação numa sessão conjunta da Câmara e do Senado. Só que quando essa sessão for instalada, Carol, pelo regimento, o Alcolumbre vai ter que cumprir uma pauta de outros itens que estão na fila com ele sentado em cima. Eu estou falando do quê? Especialmente a instalação da CPMI do Banco Master, a derrubada também do veto do Lula à dosimetria. Ou seja, ao contrário do que setores da esquerda estão dizendo, não foi uma interferência no trabalho do Congresso, foi uma defesa do Congresso que vem sendo sabotada pelo presidente, pelo Alcolumbre. Percebe? É muito diferente de quando o Supremo revoga uma parte da lei, como por exemplo no caso do Marco Civil da Internet, ou quando o Supremo inventa um trecho novo de outra lei. Isso sim é interferência indevida, que agride a autonomia de poderes. Agora, essa CPMI, Carol, é peculiar. O governo tem maioria, mas a presidência e a relatoria são da oposição. Mas como o governo tem maioria, ele consegue blindar o irmão do Lula, que é de uma das entidades que mais faturou com a roubalheira de aposentados. E blindou também o Lulinha, que tem ligação com o careca do INSS. A defesa já admitiu que eles viajaram juntos para o exterior. Mas o que rola por trás dessa amizade deles? O governo blindou. E vai continuar blindando. Então, na prática, os efeitos dessa prorrogação não vão ser jurídicos, mas vão ser políticos. A gente vai ter mais 120 dias de corrupção, de blindagem do Lula em evidência. Mesmo com blindagem, a mídia vai ser forte, Carol. Hélio Beltrão, trazendo aqui opinião para o CNN Novo Dia, para a programação da CNN Brasil. Hélio, obrigada. Até quinta-feira. Até quinta-feira. Bom dia. Opinião dos nossos comentaristas, que não reflete necessariamente a posição da CNN Brasil.